Queridos irmãos, queridas irmãs, e nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida. Hoje, Jesus nos convidando a perseverar na fé, para não corrermos o risco de voltarmos àquela vida antes do encontro com o Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos enviou no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Lucas capítulo 11, versos 15 ao 26. Jesus estava expulsando um demônio. Alguns, porém, disseram: é por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentarem, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, reconheceu seus pensamentos e disse-lhes: todo reino dividido internamente ficará em ruínas. Cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por que então vossos discípulos o expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega o mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que ele confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, buscando repouso. Não encontrando, diz: vou voltar à minha casa de onde saí. Chegando ali, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele. E eles entram e se instalam ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, um Evangelho um pouco difícil de compreensão, porém que tem uma mensagem bastante interessante. Primeiro, encontramos o fechamento dos chefes da religião do tempo de Jesus, que não querem aceitar as obras e as palavras do Senhor. Mesmo vendo que Jesus fazia o bem, eles não aceitavam. E pior, ainda inventam mentira. Por inveja de Jesus, começam a caluniar Jesus, dizendo que ele expulsa os demônios pela força do chefe dos demônios. Coisa terrível. Quando você pega o que o outro tem de melhor e começa a difamá-lo. Às vezes isso acontece, né? Com as fofocas por aí. Mas é muito feio. A inveja é um mal terrível. E Jesus diz, olha, primeira coisa, um reino dividido não pode subsistir. Será que até os demônios estão se dividindo? Se eles estão se dividindo, eles estão se destruindo. Agora,
se é pelo dedo de Deus que eu realizo essas coisas, significa que o reino de Deus já chegou. Claro que era pelo dedo de Deus. O demônio não pode fazer o bem. O demônio não pode salvar. O demônio não liberta. Então é pelo dedo de Deus que Jesus está agindo. E é porque o reino de Deus está acontecendo em Jesus. E Jesus termina dizendo, olha, quem não recolhe comigo, espalha. Ou seja, é preciso uma opção clara pelo Senhor. É preciso recolher com Jesus. O que é recolher com Jesus? Acolher, aceitar que a sua ação no mundo é a ação de Deus. E não ficar na defensiva buscando desculpas, explicações, muito menos negando a ação de Deus no bem que Jesus realizou. Mas hoje, de que lado nós estamos? Recolhendo com Jesus ou espalhando? Quantas vezes dentro da própria comunidade, ao invés de unirmos as forças para recolhermos juntos pelo bem do reino, espalhamos cinzana, fofoca, dividimos a comunidade. É preciso pensar nisso. E Jesus depois fala em parábola, nós não entendemos muito bem, de 7 demônios que saem e voltam. É preciso ler esse trecho do Evangelho com muita atenção. Jesus está falando aqui do processo de conversão, de adesão ao seguimento ao seu reino. Ele diz, olha, muitas pessoas começam, mas depois não perseveram. E o segundo estado fica pior do que o primeiro. Tem um santo que ele dizia, é preciso manter a casa de Deus sempre habitada. É preciso manter Deus em nosso coração, para não acontecer de nós cairmos na tentação e voltarmos a um estágio pior do que aquele inicial. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje queremos contemplar também esse reino de Deus, ou esse dedo de Deus, agindo na história, por meio de tantos e tantas enviados e enviadas do Senhor. E reconhecendo o bem nas pessoas, nos enviados de Deus, nos colocarmos também nesse caminho de recolher com Jesus, de juntar com Jesus. Jamais sermos pessoas que espalham cinzanas e que dividem a comunidade. E por fim, vamos pedir a graça ao Senhor de mantermos a casa do nosso coração sempre habitada por Deus. Ou seja, para mantermos-nos vigilantes, para não acontecer de iniciarmos um caminho e não perseverarmos nele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.